Olá, muito boa tarde a todos. Hoje nós temos a honra de receber a Antonella Roschilli, que estará conversando conosco sobre a vida e a obra de Zélia Gattai. Para nós é uma honra. Antonella, muito obrigada por ter aceitado o convite. Nós estamos muito contentes de ter você nesse nosso programa, nesse nosso projeto de conferências sobre a cultura brasileira. Gostaria de convidá-la a todos a que sigam a nossa programação. Nós temos várias conferências dessas durante o mês de julho. E hoje começaremos com a Antonella, abriremos o mês com a Antonella. Muito obrigada, Antonella. Temos também como convidada hoje a Daniela Dornelas, que trabalha na Embaixada do Brasil, que será a mediadora dessa conversa. Então, deixo vocês, queridas, com a palavra. Boa tarde a todos, eu sou Daniela Dornelas Cavalcante, eu sou colaboradora da Embaixada do Brasil no México e é uma grande alegria estar aqui hoje com a Antonella Rita Roschilli, que eu tive o prazer de conhecer há alguns anos atrás. A Antonella é pesquisadora, escritora, jornalista e tradutora italiana e é a biógrafa de Zélia Gattai. Ela tem publicadas no Brasil obras como Zélia de Euá, Rodeada de Estrelas, pela editora Casa de Palavras, Da Palavra à Imagem em Anarquistas, Graças a Deus, pela Edufba, e Zélia Gattai, A Imigração Italiana entre o século XIX e XX, também pela Edufba. Ela foi eleita membro correspondente na Academia de Letras da Bahia, e no Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Na Itália, ela é diretora da Sara Pegby, que é uma revista bilíngue de diálogo intercultural. Se formou em Língua e Literatura Brasileira em Roma, é mestre em Cultura e Sociedade na Universidade Federal da Bahia, onde integra o grupo de pesquisa Circuitos Culturais, Memória e Narrativas do Pertencimento, Território e Identidade na Contemporaneidade. Eu passo agora a palavra à Antonella, que para esse programa de hoje, que será dedicado a Zélia Gattai. Para a gente é uma grande honra poder falar e discutir a vida e a obra dessa escritora, que se confunde tanto com a própria história do Brasil, e que toca a todos de uma maneira tão emocionante, porque é uma história de vida que reflete muito um grande amor também. Então, Antonella, por favor, passo a palavra. Muito obrigada por estar aqui com a gente e o espaço é todo seu. Agradeço muito à Embaixada do Brasil no México e o Centro Cultural Brasil-México por essa oportunidade e convite. Agradeço todos os ouvintes, todos os que se inscreveram para essa conversa virtual. E envio um grande abraço, primeiramente para os mexicanos, que estão me acolhendo também e que estejam assistindo, os brasileiros, os italianos, os franceses, enfim, todos. E agradeço de coração. Antes de começar, eu gostaria de ler um trechinho de um livro Logo que desembarcamos, seja no porto cinematográfico de Manzanilha, na costa do Pacífico, seja no porto heróico de Veracruz, na costa atlântica, a sedução do México nos vem, através da música e o colorido. Manzanilha nos dá a impressão de cinema, todas as cores debruçadas alegremente sobre as palmeiras. Depois é Guadalajara, de igrejas tão sedutoras e de palácios encantados. Guadalajara, onde os índios sabem os segredos dos belos jarros da pintura em barro e os guardam nos subúrbios longínquos. México capital, onde as ruínas astecas se misturam com o colonial espanhol. Em toda parte, de um lado para outro do país, tudo se nos parece uma imensa pintura mural.
os índios bronzeados criando beleza nas cores dos sarapis, e sobre essa imensa pintura mural, a sedução de uma música popular. Os pintores são grandes, e são muitos, Rivera, Orozco, Siqueiros, Mendes, Arenal e tantos outros. Alguns dentre eles são geniais, trouxeram outra concepção à pintura moderna. Som e cor, os mais belos sons, as mais belas cores. México, todo pitoresco. Essa é a Ronda das Américas, de Jorge Amado, e é uma homenagem para o México. Então, essa conversa, essa palestra é uma homenagem a Zélia Gattai, escritora e memorialista brasileira, filha e neta de imigrantes italianos e esposa por 56 anos de Jorge Amado, o mais famoso escritor brasileiro no mundo. 2 de julho era o aniversário dela, pois ela nasceu em 2 de julho de 1916. E é uma homenagem ao aniversário dela. Eu, como estudiosa e biógrafa dela, sou muito feliz dessa oportunidade que vocês estão me dando. Nasceu em São Paulo. Antes de falar do nascimento dela, é preciso falar um pouquinho da imigração italiana no Brasil, porque ela é resultado da imigração italiana do Brasil. E, conforme as estatísticas brasileiras e italianas, entre 1836 e 1902, entraram no Brasil a cerca de 1.129.265 italianos. E o Brasil se colocou no terceiro lugar no fluxo da imigração italiana entre 1880 e a Primeira Guerra Mundial, depois dos Estados Unidos, onde chegaram 5 milhões, e a Argentina. Partiram da Itália camponeses, mas também artesãos, pedreiros, operários e anarquistas. Partiam de navio e depois de uma viagem que durava quase um mês, chegava no porto de Santos e de lá iam para São Paulo. Tem fotos que podemos mostrar como um cartaz da imigração italiana, que era uma publicidade que era utilizada, é a foto número 1, para os imigrantes, para atrair os imigrantes. Essa, sim, essa foto, que é uma publicidade, né? Vocês leiam isso antes de partir para a província de São Paulo. É isso. E depois foto de navios onde as pessoas ficavam meses antes de chegar na terra prometida, vamos dizer, e que praticamente não todos chegavam vivos. Enfim, a essa história pertence também um homem chamado Giovanni Rossi. Giovanni Rossi era um biólogo, era um jornalista, originário da cidade de Pisa, na Toscana. E ele conheceu Dom Pedro II, quando Dom Pedro II estava aqui na Itália, em Milano, e foi no Teatro La Scala. Enfim, Giovanni Rossi tinha um sonho de criar uma colônia, uma convivência comunitária anarquista no Brasil. E aí recebeu terras de Dom Pedro para fazer esse experimento e levar para o Brasil, no Paraná, italianos que quisessem participar. Então, em 1890, surgiu essa colônia nas colinas da região de Santa Bárbara,
perto da cidadezinha de Palmeira, e viveu, vamos dizer, essa colônia, que é muito interessante, mas não posso contar muito aqui, até 1894. Foi um experimento incrível. Ainda hoje, em Ponta Grossa, tem as cartas de Giovanni Rossi, que ele escrevia como um diário dessa colônia. Ele era um apaixonado pelo Brasil, e eu tive o prazer de ir nessa região e ler essas cartas. Foi um momento muito emocionante. Então, que tem a ver a colônia Sicília com Zélia Gattai? Tem a ver porque Giovanni Rossi era toscano e o avô di Zélia Gattai, Francesco Arnaldo Gattai, era toscano também, de Firenze. Então partiu de Firenze ele com a esposa Argia Fagnoni, os 5 filhos, se embarcaram no famoso navio Città di Roma, que virou também o título de um livro de memórias de Zélia Gattai, e foram para essa colônia, ficaram um pouco de tempo e depois foram para São Paulo. São Paulo, o que era São Paulo naquela época? Era uma cidade que estava começando a se desenvolver, habitada por muitos imigrantes, não só italianos, como de outras nacionalidades, e com fábricas. Então, usinas, esses imigrantes foram para a cidade para essas fábricas. Começaram também os movimentos operários e entre eles estava o filho de Francesco Arnaldo Gattai, Ernesto Gattai, que era um mecânico e encontrou Angelina da Cor. Angelina da Cor era uma jovem operária, também ela filha de imigrantes italianos, nascida na Itália, in Pieve di Cadore, e os pais dela tinham se embarcados também, haviam se embarcado para Cândido Motta, para trabalhar, substituindo a mão dos africanos escravizados logo após o final o término, né, oficial da escravidão. Então, os dois se conheceram, se apaixonaram, casaram e tiveram 5 filhos. Tem fotos aqui também do avô, né, da Zélia, com os netos, e praticamente Zélia foi a caçula. Esse aqui é Giovanni Rossi, Dom Pedro II, que falamos é a colônia Sicília, a antiga colônia Sicília, colônia. Hoje a colônia Sicília como é, São Paulo na época como era, estamos, né, vendo as fotografias. Ernesto Gattai, motobloc. Ernesto Gattai é aquele que está no meio, pai de Zélia Gattai, mecânico. Essas fotos são preciosas. Então, essa foto à direita é o avô, Francisco Arnaldo Gattai, embaixo Angelina e outros filhos. Ainda não tinha nascido Zélia. Zélia vai nascer, como já falei, 2 de julho de 1916. Cresce no meio de imigrantes. Aqui é ela, com 14 anos de idade, uma foto da escola. E conhece Jorge Amado só de nome, mas com 16 anos de idade. Através de quem? De um amigo italiano do avô Francesco. Esse amigo do avô se chamava Oreste Ristori. Temos a foto aqui também, que é ele. E ele deu para a Zélia o primeiro livro
que Zélia leu de Jorge Amado, que era Cacao. Mas não conseguiu conhecê-lo pessoalmente. Oreste Ristori também é uma figura muito interessante, italiano, que assim, se envolveu em histórias de filmes quase, era contrário à imigração italiana, e todo mês ele fazia uma reunião, era um jornalista também, diretor de um jornal chamado La Battaglia, que se encontra em São Paulo, no arquivo público, e todo mês ele costumava fazer uma reunião chamando jovens, e tinha chamado também o jovem Jorge Amado. E jovem, tanto que aqui temos uma foto dele, do jovem Jorge Amado, no dia da formatura, porque ele tinha, né, se formado em advocacia, não sei se estou errando a palavra em português. Mas, pessoalmente, os dois se conheceram em 1945 e Jorge se declarou o amor para Zélia através do canto do amigo Dorival Caymmi. É aqui os dois quase irmãos, né? Com uma chuva de cravos vermelhos que jogou em cima da Zélia na presença do amigo Pablo Neruda. Acho que uma declaração de amor tão linda nunca se viu. E foi tão linda que Pablo Neruda lembrou para sempre aquela noite, quando escrevia cartões para o casal, sempre lembrava os clovedos da madrugada. E por que Pablo Neruda se encontrava em São Paulo? Se encontrava lá porque, naquela época, estavam tendo os movimentos de anistia em favor dos presos políticos, entre os quais estava Luiz Carlos Prestes. E Pablo Neruda estava em São Paulo para declamar uma poesia para a mãe de Luiz Carlos Prestes, que estava tentando ajudar o filho até que veio aqui na Europa, em Genebra. E no estádio de Pacaembu, estava tendo muitos comícios. A jovem Zélia também estava ajudando. E aí Jorge viu Zélia, essa foto é Pablo Neruda à direita, Jorge Amado e Zélia Gattai. Então, Jorge Amado convidou Zélia a ajudar a escrever. E tem uma história, porque Zélia não sabia escrever à máquina, ficou encabulada, o dia depois logo foi aprender a escrever à máquina, enfim, nasceu um grande amor. Esse é o estádio de Pacaembu. Pode parar a foto. E assim, em 1946, os dois se mudaram para o Rio, depois que Jorge Amado tinha sido eleito deputado federal, foi o mais votado no estado de São Paulo e participou da Constituinte. Saiu a Constituição em 18 de setembro de 1946. Na foto 16, a gente tem a foto da assinatura de Amado na Constituinte. Então, essa. E o primeiro, se vê a assinatura de Jorge Amado, é a primeira assinatura um pouco à direita. Em 1947, nasce o primeiro filho, João Jorge Amado, e os padrinhos aqui serão Pablo Neruda e o poeta cubano Nicolás Guillén. Em 1948, o PCB foi declarado ilegal. Jorge Amado, Zélia e o pequeno João Jorge tiveram que se exilar. Esse exílio durou até o ano 1952. Foram para a Europa, o exílio foi antes em Paris, de 1948 até 1950. Depois, na Tchecoslováquia.
onde também se encontrava, estamos vendo uma foto do jardim do Palácio da Casa da União dos Escritores, o Castelo de Dobris, onde eles foram recebidos e se hospedaram. Na Cecoslováquia, em Praga, nasceu a segunda filha, Paloma. Em 1952, voltaram para o Rio de Janeiro. Essa é uma foto do Rio de Janeiro da época, onde eles moravam com o pai de Jorge Amado, que está nessa foto. Estamos nos anos da ditadura, né, em toda a América Latina, e no poder, no Brasil, estava Getúlio Vargas, que era presidente. E agora, eu preciso fazer um parêntese, abrir um parêntese, que também é uma surpresa para vocês. Em 1953, o casal vai para o Chile, convidado por Pablo Neruda, que quer fazer uma grande festa para o aniversário dele. Então, eles vão, e aqui Amado reencontra um querido amigo, que é o Diego Rivera, que está nessa foto. E aqui está ele com um grupo de amigos, Jorge Amado e Diego Rivera. E também eu tenho aqui uma outra foto que vou mostrar, que é uma foto que Zélia tirou dos dois e que vou mostrar para vocês. É essa. E o livro Reportagem Completa. E também vou ler alguma coisa sobre o que achava Zélia Gattai do Diego Rivera. E ela escreveu justamente naquela ocasião, sobre aquela ocasião do aniversário. Então ele escreve: Pablo Neruda, anfitrião dos amigos em geral e nosso em particular, nos hospedou em sua casa, a casa de Los Guindos, a nós e ao grande muralista mexicano Diego Rivera. Jorge conhecera Rivera no México havia muitos anos, mas eu o ouvia pela primeira vez e, admiradora de sua arte, de seus murais espetaculares, me emocionara diante daquele homem de estatura gigante, gigante como sua obra. Impressionara-me seus imensos olhos saltados, olho de sapo, segundo sua própria definição, sapo-rana. E depois aqui tem um outro trechinho que eu separei. Dono da palavra, voz mansa, cadência mexicana, melodiosa. Diogo contava histórias mirabolantes, inacreditáveis. Dentre tantas que ouvi de sua boca, descritas com riqueza de detalhes, a das aranhas foi a que mais me impressionou. Jamais a esquecerei. As aranhas gigantescas viviam numa pequena aldeia mexicana e eram tão grandes e civilizadas que, em época de inundações, transportava em seu dorso as pessoas que precisavam atravessar as ruas. Essa era demais e fez todo mundo explodir de rir. Mais uma de Diego, dizia a meia voz. Encantava-me os contos de Diego. Eu os ouvia atenta, com a maior admiração. Não uma risadinha de incredulidade, como acontecia com os outros. Eu pedia-lhe detalhes, pedia-lhe que continuasse, e ele continuava orgulhoso de ter tão assídua e interessada ouvinte. Ficou meu amigo, ofereceu-me alguns desenhos e prometeu fazer meu retrato logo que chegássemos de volta a Santiago, onde deixara pincéis e tintas. Vou fazer tu retrato, Celita. Esse retrato, que pena, nunca foi feito, pois um telegrama urgente chamou o artista a seu país quando ainda estávamos na Isla Negra. Mas esse é o livro, Chão de Meninos. Mas, naquela ocasião do aniversário do Pablo Neruda, Diego Rivera
deixou um desenho em homenagem a Jorge Amado e Zélia Gattai, que é aqui a foto depois dessa, a 19.2, é essa. E tem uma belíssima dedicatória de Diego Rivera ao casal. Jorge Amado e Zélia, em 1963, decidem de se mudar para Salvador, Bahia. É aqui que compram uma casa no bairro do Rio Vermelho. Plantam eles mesmos árvores no jardim, casa espaçosa, onde Jorge escreve muitos dos seus romances e Zélia passa a limpo na máquina de escrever os textos. Essa é a entrada da casa, né? Rua Alagoinhas 33. Então, aqui com os filhos e depois com neto, né? Na casa do Rio Vermelho. É preciso lembrar, chegamos nesse ponto, que Zélia, durante o exílio, tinha comprado uma máquina fotográfica e virou fotógrafa, porque justamente ela falou: você é a fotógrafa de Jorge Amado, com tantas pessoas importantes que conheciam. E tem uma foto depois dessa muito interessante, porque tem a primeira foto com temporizador automático que foi tirada no exílio, durante o exílio. Então, virou uma grande fotógrafa. E em casa continuava escrevendo a máquina, passando a limpo, né, os escritos do escritor Jorge Amado. E amava contar histórias. Nunca pensava em escrever livros. Mas um dia a filha Paloma pediu para ela de escrever uma lembrança de uma história de quando ela era criança e tinha quebrado um disco de Schubert, enfim. Zélia escreveu. E depois mostrou para Jorge. É assim que nasceu Anarquistas, Graças a Deus, o primeiro livro que Zélia Gattai publicou em 1979 e que é esse aqui, que foi uma lindíssima republicação. Foi feita. Então, a partir de lá não parou mais. Começou a escrever um livro após o outro, foram muitos, um romance, livros infantis também, uma fotobiografia. E o livro Anarquistas, Graças a Deus, recebeu prêmios e também o prêmio Revelação Literária. Zélia, esse aqui é o segundo livro dela, O Chapéu para a Viagem, que conta sobre a história, né, do começo, depois do exílio, e Jardim de Inverno e outros. Essa é a capa que em 1949 a rivista italiana Noi Donne dedicou a Zélia Gattai para falar em uma reportagem do Congresso da Paz em Paris. Jorge e Zélia continuaram morando na Bahia, sempre viajando também. E foi aqui em Salvador, onde em 2 de julho de 1986 foi inaugurada a Fundação Casa de Jorge Amado,
no bairro do Pelourinho, no centro histórico, 4 andares, com acervos de inestimável valor, com as obras de Jorge Amado, acervo fotográfico de Zélia Gattai, que chega a mais de 30.000 negativos, livraria, café-teatro, centro de documentação. Por 29 anos, teve como diretora a poeta Miriam Fraga, que foi escolhida pessoalmente por Jorge Amado, e hoje continua o presidente Arthur Guimarães Sampaio e Ângela Fraga de Sá, diretora e filha de Miriam Fraga. Muitos os turistas que vão para conhecer esse lugar, que é um lugar também muito importante para os pesquisadores no mundo que queiram pesquisar a obra de Jorge Amado. Na casa do Rio Vermelho, o casal, essa é uma foto recente, recebia sempre amigos, muitas as histórias, e Zélia dedicou até um livro a essa casa, que foi uma verdadeira casa de amor. Dedicou o livro Memorial do Amor, que depois foi traduzido também na ocasião do centenário dela na Itália pela editora Nova Delphi e foi publicado aqui, tem o prefácio da Paloma Amado. E sempre na situação do centenário de Zélia Gattai, em 2016, a TV Globo repropôs a minissérie Anarquistas Graças a Deus. Sim, pois em 1984 o livro de Zélia Gattai foi adaptado para a TV com a direção de Walter Avanzini, virou uma minissérie em 9 capítulos, e Walter Avanzini e Ugo Barreto, com atores como Neila Torraca, Débora Duarte, e tem, não sei se agora posso mostrar, esse livro que eu escrevi, que foi da palavra imagem Anarquistas Graças a Deus, que foi o resultado de um mestrado, né, na UFBA, essa Universidade Federal da Bahia, Universidade Pública, que tanto bem me acolheu, onde fiz um mestrado no IAC, Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Milton Santos, e aqui vai um abraço, né, para todos os colegas do grupo de pesquisa Memória e Identidade, o professor José Roberto Severino, que estão no meu coração. Então, uma belíssima minissérie que é um poço, né, fértil de temáticas, de lembranças sobre imigração e muitas outras temáticas. Depois de 56 anos de amor, em 10 de agosto de 2001, Jorge Amado morre. Uma dor imensa que passa por toda a família. E só com o tempo Zélia se recupera um pouco, mas ainda uma vez os filhos ajudam ela. E nasce assim o livro Um Baiano Romântico e Sensual. 3 relatos de amor, escrito junto com Paloma e João Jorge. Um livro belíssimo. É o amor puro. Muitas as condecorações de Zélia Gattai, laurea honoris causa. Gostaria de destacar aqui, antes de tudo, a eleição na Academia Brasileira de Letras, na cadeira número 23, em dezembro de 2001, na Academia de Letras da Bahia, na cadeira número 21, onde tomou posse em 2002, e foi recebida com um discurso maravilhoso da confreira Miriam Fraga e Academia de Letras de Ilhéus.
E gostaria também de destacar aqui, que estamos vendo as fotos, os reconhecimentos que teve pela Itália. O primeiro veio em 2007, o famoso Gonfalone d'Argento da região toscana, onde nasceu o avô dela, Gattai. O segundo, podemos parar com as fotos porque ainda tem. E o segundo foi dado pelo presidente da República, Jorge Napolitano, é a foto 36, grande ufficiale della Stella della Solidarietà, che è entregue aos descendentes dos imigrantes italianos que se destacaram, que se destacam no exterior. E foi entregue pessoalmente na casa dela pelo embaixador da Itália no Brasil da época, em 4 de janeiro de 2008. E o embaixador da época era Michele Valencise. Zélia deixou o plano terreno naquele mesmo ano, 17 de maio de 2008. Hoje, como podem ver nessa foto maravilhosa, tem uma escultura dela, de Jorge Amado, com um cachorrinho Fadu, no Rio Vermelho, uma escultura de Tati Moreno. As cinzas dela repousam no jardim da casa do Rio Vermelho, conforme ela quis, junto com as cinzas do amado dela, embaixo daquele famoso banquinho onde eles sentavam todo dia, embaixo de uma mangueira, por eles mesmos plantada. As cinzas estão lá. E hoje, essa é a foto do lugar onde eles repousam. Hoje, a Casa do Rio Vermelho, Jorge Amado e Zélia Gattai, está aberta para receber o público. Foi inaugurada em 2014, acolhe e mostra todas suas belezas, livros, lembranças do famoso casal, com um jardim vivo, testemunhos gravados. E quem cuidou do projeto foi o famoso arquiteto Gringo Cardias. Essa aqui era a entrada, agora tem a outra oficial. E quem quisesse consultar para ver melhor o site do memorial e quem sabe ir para Salvador para visitar, porque uma visita maravilhosa, pelo menos 2 horas se entra em uma belíssima atmosfera. É www.casadoriovermelho, tudo junto.com.br. Então, Zélia Gattai deixa um legado importante, muito importante, literário e humano para o Brasil e para a Europa, particularmente na Europa, a Itália, mas também a França, também o Portugal, porque ela escrevia muitas coisas durante as viagens, as lembranças, né, humanas das viagens que eles faziam. São obras, muitas das quais tem detalhes que apresentam recortes importantíssimos da história, principalmente dos países Itália e Brasil. É uma época histórica rica da Europa, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. É o caso, por exemplo, dos livros que ela escreveu durante as lembranças, né, do exílio. E foram republicadas essas obras também, e são, eu acho que são obras que vale a pena ler e reler. Hoje em dia, esses livros são pela Companhia das Letras. Estes são livros que eu tenho e que são de uma época, né, que eram de uma outra editora. Então, eu para homenagear
Zélia Gattai, entre 2006 e 2016, escrevi uma trilogia. Quer dizer, não nasceu como uma trilogia, mas virou uma trilogia. O primeiro livro foi Zélia Diwa Rodeada de Estrelas, editado pela Casa de Palavra, que é a editora da Fundação Casa de Jorge Amado, e foi lançado, foi uma homenagem para os 90 anos dela. Então, eu tive o prazer de ter presente ela no lançamento que aconteceu na Fundação Casa de Jorge Amado. Depois, o segundo livro, eu já falei, é da palavra à imagem, resultado desse curso que eu fiz no programa multidisciplinar em Cultura e Sociedade, que na época ainda pertencia à Faculdade de Comunicação, e agora está no IAC. E o terceiro foi para homenagear de novo o centenário de Zélia Gattai em 2016, mas essa é uma biografia completa da obra dela, porque o primeiro livro era a biografia, mas terminava em 2005. E aqui eu quis fazer também, na metade do livro, dedicada à imigração italiana. Mas como já se escreveu tanto sobre a imigração, e tem muitos historiadores melhores, né? Muito melhores que eu, aí eu tentei, vamos dizer, utilizar as pistas que Zélia Gattai me deu através dos livros. Então, fui atrás para descobrir coisas. E esse foi o resultado, né? Que tem o pós-fácil de um professor Roberto Vecchi, da Universidade di Bologna, aqui na Itália. Tem um capítulo iconográfico sobre a imigração italiana. Agradeço a USP, agradeço o Arquivo Público de São Paulo, que me concedeu as fotos, a Cinemateca também de São Paulo, e tem também um prefácio da ex-presidente da Academia de Letras da Bahia, Evelina Oiser, e uma introdução do Fábio Porta, que é um deputado italiano que mora no Brasil e que se ocupa muito da imigração italiana e dos imigrantes que atualmente ainda vão para o Brasil. Eu teria muitas coisas ainda para dizer, vamos dizer que fiz um resumo. Seria claramente muito interessante do ponto de vista assim, acadêmico enfrentar discurso sobre memorialismo e sobre livros que ela escreveu. O último foi esse, por exemplo, né? Vacina de Sapo. Tem tantos, não é a última edição, mas a romance infantil, Segredo da Rua 18, esse aqui é outro infantil, e agradeço vocês todos para ter me ouvido, e eu encerro aqui. Muito obrigada, Antonella, por sua exposição. Como eu disse no começo, a história de Zélia é uma história que se confunde com a própria história do Brasil. E a gente se sente muito próxima à escritora também por isso, por esses contatos que tão pessoais e tão particulares, por ela ser uma memorialista, por ela falar de casos da vida, de histórias que eu acho que todo mundo vivenciou semelhante de algum modo. A gente se sente muito próxima e eu acho que escutar sobre a Zélia e sobre a história dela nos toca especialmente e nos deixa muito confortados por uma história, um exemplo tão bonito nos dias de hoje, principalmente. Bem, aqui já há uma pergunta para você
agradecendo sua apresentação e perguntando se existe na obra de Zélia uma leitura por um imigrante da cultura da Bahia, especialmente do candomblé, porque a gente sabe que a Zélia era de São Paulo e depois se mudou para a Bahia. Então, isso se reflete na obra dela e como que ela encarou essa mudança, que é uma mudança cultural também. Os pais dela foram imigrantes italianos e aí depois ela foi imigrante dentro do Brasil, de São Paulo para a Bahia. Claramente quando ela foi morar com o amado dela na Bahia, teve inevitavelmente uma adaptação, né? Como é normal para todos. E tem livros, por exemplo, tem o livro Memorial do Amor, onde ela escreve também sobre, contando histórias de pessoas, né, que conheceram, inevitavelmente escreve também alguns termos baianos, algumas frases, né, sobre mais de santo, e isso se reflete inevitavelmente em algumas das obras também. Eu acho que o Memorial do Amor, que é A Casa do Rio Vermelho, é um antigo livro, é o livro onde ela escreve um pouco sobre esse discurso também, sempre contando, né, lembranças das pessoas que conheceram e que eram amigos deles na Bahia. Perfeito. E eu tenho uma dúvida, uma curiosidade, na verdade, para te perguntar. Você é a biógrafa de Zélia e a gente sabe que você teve contato com ela, conversou com ela. Então, a Zélia era uma memorialista. E eu pergunto agora para você, qual é a memória mais forte que você tem da Zélia? Quais as lembranças assim mais especiais de suas conversas com ela? E as lembranças são todas importantes, todas fortes e foram todas aulas de vida, de experiência para mim. Aprendi muito. E o que me marcou dela como pessoa seriam muitas coisas, mas uma coisa eu notei logo, ela era sempre igual com todos, respeitosa sempre com todos, todos. Do mais importante a pessoas, eu não gosto dessa palavra comum, né? Mas aqui se fala persone comuni, mas é isso é numa personalidade como a dela é importante. Agora, nas conversas, eu poderia até ler, porque isso eu acho que do primeiro livro que escrevi é o que praticamente diz tudo. E quero lembrar, nesse propósito, que esse livro meu tem um DVD. Esse DVD que foi realizado é maravilhoso pela neta Maria João Amado e o filho João Jorge Amado, é o testemunho pessoal de Zélia Gattai cantando em italiano, falando em italiano, contando histórias, é muito bonito, realmente. Mas assim, eu vou ler só um trechinho, então vai se entender tudo. Estávamos lá, onde a brisa vive eternamente. Na saletta branca, Zélia e eu falávamos em frente a grandes janelas que dão para edifícios de Salvador, alternados com casebres ao rumor do batuque e do mar que dominava toda a vista. O vento encontrava uma maneira de infiltrar-se e entrava em casa com um barulho sutil, contínuo. Esse vento, ao lado de Fadu, o cão fiel de Zélia, serviu de fundo para nossas conversas e parecia expandir-se para resgatar as lembranças, a memória das coisas, os personagens que Zélia evocava, quase por magia. Essas pessoas voltavam e acercavam-se de nós. Na sala, junto à sua risada cristalina. Parecia-me correr sempre um vento contrário,
um vento de vida, um sopro de energia, que em vez de parar as coisas, as traziam continuamente de volta. Ali eu percebi todo o encantamento, a leveza, a força da vida circulante de Zélia Gattai, amado. A sua voz, ao contar episódios particulares, se enchia de musicalidade e se tornava apaixonada com as lembranças de Jorge Amado e a sua declaração de amor com Los Claveles e la Madrugada, e se tornava taciturna, mais profunda diante de uma lembrança dolorosa, como a prisão do pai Ernesto. Essa voz exprime perfeitamente a alma dela, jamais monótona, é como um pincel de um pintor que traça cores na tela, ou como um compositor que escreve uma partitura. É isso. A memória, a fala dela e como ela falava das coisas, era como se realmente ela chegava a reviver. Então, essa coisa maravilhosa de redoar a vida, isso me marcou. Muito linda, Antonella, muito linda. Vou passar para a próxima pergunta. Aqui a Duda Tauil pergunta por que Zélia de Euá? Sim, Zélia de Euá foi o título escolhido porque, primeiramente, me inspirei num poema, é a primeira vez que estou dizendo isso, num poema que o Jorge Amado escreveu para ela, né? Pelo menos uma frase poética, que era Zélia envolvida da lua, mais ou menos isso. Então, rodeada de estrelas, porque era rodeada de estrelas e sempre foi. Antes foi a estrela que a mãe Angelina dizia que ela tinha nascido com uma estrela. Depois a estrela virou Jorge Amado. Rodeada de estrelas, e agora ela também é uma estrela, né? E de Euá, porque, vamos dizer, no candomblé tem uma divindade que se chama Euá, e eu gostei muito dessa pintura que é do Caribe, e na época com a diretora da editora, se decidiu de dedicar essa capa com a pintura de Caribe. Perfeito. Outra pergunta. Se você poderia comentar um pouco como você percebeu a cultura italiana no Brasil através das lembranças de Zélia. E tem outra pergunta correlata da Isabel Rosa Gurgel, que gostaria de ouvir um pouco sobre a acolhida do público na Itália, a obra de Zélia Gattai. A primeira é como percebi, desculpe, pode repetir para mim? Como percebeu a cultura italiana no Brasil, através das lembranças de Zélia? Bom, primeiramente temos que dizer que assim, as lembranças de Zélia falam de uma imigração antiga, né? Um pouco diferente daquela de hoje. Mas tem um ponto em comum, porque os descendentes de italianos continuam mantendo muitas tradições dos antepassados, sobretudo no sul. São muito fiéis, tanto que algumas tradições italianas que na Itália não existem mais se salvam ainda hoje, porque os descendentes dos italianos levaram para o Brasil os antepassados deles e eles vão continuando essa tradição. Isso era muito forte também na própria Zélia Gattai, que, por exemplo, nunca estudou italiano,
mas ela falava perfeitamente italiano porque os pais dela, Ernesto e Angelina, falavam em casa contando histórias em italiano, particolarmente em dialetto veneto e toscano. Então, hoje eu percebo, atualmente, eu pessoalmente percebo a cultura italiana no Brasil muito viva, claramente é uma cultura que um pouco se misturou. Não é que Sim. podemos dizer cultura italiana como na Itália, não é, porque sempre um pouco se mistura, né? Qualquer Sim. cultura que chega num outro país vai se misturando um pouquinho. Por exemplo, um pouco da comida italiana que você encontra na Bahia tem algo de comida baiana no meio, porque é mais misturada, né? Agora, no Paraná é mais fiel porque teve mais italianos da imigração mais recente, né, do século XX. E essa é uma resposta. A outra pergunta qual era? É sobre a acolhida do público italiano à obra de Zélia Gattai. Então, aqui na Itália, quando eu tive o prazer de fazer alguma palestra, ou durante o centenário dela, que fizemos homenagens na Embaixada do Brasil em Roma, em outros lugares, na biblioteca lá em Firenze também, em outros lugares, e sempre que eu faço, tem uma recepção muito boa. Tem uma coisa que ficam todos encantados quando eu vou ler os livros dela. Ficam todos encantados, mas é uma coisa que, veja, não é uma coisa assim, tanto, como é que posso dizer, acadêmica, intelectual, não. Toca o coração das pessoas. Sim. E muitas pessoas, eu vejo a plateia sorrindo. Sim. Mesmo contando coisas pesadas, às vezes, se misturam tanto com essa alma positiva que pega os lugares onde se fala dela, que a recepção é boa. A recepção é mágica, eu diria, né? Então, tem sempre esse discurso da imigração italiana também, que toca muito os italianos, né? E isso também é importante. E depois, o fato dela falar do Jorge Amado como ser humano, né? As pessoas conhecem a obra de Jorge Amado, mas quando tem um testemunho vivo da pessoa que Jorge Amado amou imensamente e ama pela eternidade, eu acho, é claro que fica ainda mais interessados porque através de Zélia Gattai, da obra dela, se consegue conhecer mais o ser humano Jorge Amado e a vida de Jorge Amado, que é muito importante para entender a obra dele, né? Que foi sempre constante, não tem primeira, segunda, terceira fase, é sempre é para a justiça, é para os direitos humanos, é isso. Sim, de verdade é muito fascinante isso. A gente tem uma pergunta agora que eu acredito que é uma pergunta especial, porque é uma pergunta de Amado, que eu imagino que seja um dos filhos de Zélia, o João Jorge Amado. Pergunta aqui como foi a acolhida na Itália da minissérie Anarquistas, transmitida pela Rete 4. Pois é, então eu fiz essa pesquisa quando eu estava fazendo o mestrado e na época foi transmitida em um horário que não era horário, vamos dizer, em português seria horário nobre, né? Uhum.
que não sei se ainda se fala isso Sim, no Brasil pela TV. sim, ainda Na época, falamos assim. não Sim, se fala ainda isso? sim, É. sim. Mas a acolhida da minissérie foi na época boa, porque eu fui pesquisar, por exemplo, temos aqui um jornal onde se fala dos programas da TV, né? Então, nos Sim. programas da época, quando passou, tinha reportagens, e tem um detalhe que é importante, porque Aham, quando chegou aqui a minissérie, a Rete 4 pertencia à editora Mondadori. E foi aham, justamente a Mondadori que publicou na Itália Anarchistas Graças a Deus, Anarchici Grazie a Dio. aham, Pertencia a Mondadori, a editora que publicou. aham. A primeira foi a Frassinelli, que hoje em dia não existe mais. Então, tinha todo um plano de lançar na Itália um livro da América Latina e, contemporaneamente, um filme sobre aquele livro. E fez parte de Sim. tudo isso. Então, foi boa a acolhida. Nossa, que interessante. Antonella, outra pergunta de Márcia Adorno. Que acervo traz o Museu de Zélia no Pelourinho? Eu sei que tem as fotografias dela, enfim, as obras. O que que você destacaria como parte do acervo da Então, Fundação? tudo do acervo da Fundação Casa de Jorge Amado, tudo é importante. Não tem uma coisa que é mais importante que a outra, primeiramente, Uhum, porque é naquele lugar que os pesquisadores vão encontrar tudo. Por exemplo, fazendo uma pesquisa acadêmica sobre a obra de Jorge Amado ou a obra de Zélia Gattai. sim. Claramente, o destaque maior que pode ter um visitante, primeiramente, são as fotos, né? Essas Uhum, belíssimas fotos em preto e branco que a Zélia Gattai mesma revelava, porque tinha uhum. um pequeno estúdio, se chama, Aham. de É fotografia para estúdio, sim. revelar pessoalmente. Então, é Sim. preciosíssimo. E tem de tudo, tem personagens importantes do mundo da cultura, da arte, Uhum. do mundo inteiro. Também italianos como Marcello Mastroianni, muitos outros, agora não me lembro outros nomes, mas são muitos. E depois tem, sim, os livros, tem um acervo no arquivo de jornais, revistas, eh, catalogadas com tudo que foi publicado sobre a obra de Célia Gattai, tudo que é sobre ela. Claramente, eu não estou falando nesse momento de Jorge Amado, mas é óbvio, né, que tem Aham, o dele. Então, isso sim. ajuda muito um pesquisador. É claro, não é que você vai e logo você tem que pegar um compromisso com as pessoas que são super gentis e vão lhe Sim. ajudar para fazer essa pesquisa. E no andar de cima está um lugar que é especial. Muito especial, por quê? Porque em um lugar que é frio, gelado, você pode Ah, até ver sempre ao lado de uma funcionário da fundação, os originais, né? Que estão guardados sob sete chaves. Os sim. originais dos livros, que é emocionante ler um texto original escrito à máquina, quem sabe com alguma, né, correção com a caneta, e isso vale para ela e muito para Jorge Amado Sim, também. sim. Bem, aqui no chat tem, além dessas perguntas, havia muitos elogios, todos agradecendo
as suas palavras e poder dividir o conhecimento conosco. Faço desses elogios e agradecimentos meus, da Embaixada e do Centro Cultural. Agradeço primeiramente a você, Antonella, e também ao espaço aberto pelo Centro Cultural, pela Embaixada, a presença do filho de Zélia e Jorge Amado aqui, que está nos acompanhando. Bem, se você quiser dizer mais alguns comentários antes da gente passar a palavra para a Ana Gilca. Eu agradeço muito por essas perguntas, cada uma das quais realmente interessante. Obviamente, eu dei uma resposta muito breve, né? Porque a gente não pode ter muito tempo, né? Mas agradeço muito todos pela participação e assim, convido as pessoas que estejam interessadas em conhecer um pouquinho mais da obra literária de Zélia Gattai, a comprar os livros dela. Se não tiver em algumas livrarias ou agora em uma situação, você pode ir através da internet, né, e comprar, porque vale a pena ler. Você não vai se arrepender e vai, com certeza, aprender muitas coisas, além de ter um coração alegre e feliz. Sim. Eu agradeço muito, de novo, à Embaixada do Brasil no México e ao Centro Cultural Brasil-México por essa belíssima oportunidade, o convite, e todos que estão participando recebam meu abraço. Ao público mexicano que tiver interesse também, na biblioteca do Centro Cultural, assim que reabrir, depois da contingência, há obras que podem ser consultadas, que podem ser emprestadas, ou quem quiser comprar também. Há grandes livrarias no Brasil que vendem a versão digital dos livros, então vocês podem ter acesso desse modo aos livros aqui no país. E destaco também que em espanhol tem Anarquistas, Graças a Deus, para Viagem, Jardim de Inverno, por exemplo, né? Para quem quiser que não conseguiu escrever, por exemplo, o site do memorial da Casa do Rio Vermelho, eu posso depois deixar, né, o site e o site também da Fundação Casa de Jorge Amado. Sim. Essa conversa, para quem quiser revisitar ou repassar a amigos e a conhecidos, vai estar no perfil de YouTube do Centro Cultural Brasil-México. E agora eu passo a palavra à Ana Gilca, diretora do CCBM. Desculpe, Daniela, desculpe, eu queria aqui, porque estou vendo, mandar um abraço para todos e particularmente para alguns. Posso? Claro. Então, quero agradecer pela presença, João Jorge Amado, Paloma Jorge Amado, Duda Tawil, Cristina Cenciarelli, Maria Graça, Dora, Lucy Palmeira de Paris, Dinha, Padre Orivaldo, Mauro Pori, Lidivina, são os que eu estou vendo aqui, agradeço muito. Bom, nossa, eu queria dizer, Antonella, que assim, não sei se vocês viram, mas teve umas horas que eu quase chorei aqui, porque eu ficava vendo as fotos e a abertura de Anarquistas, graças a Deus, que eu vi várias vezes quando eu era criança, e nossa, foi me dando assim uma emoção, porque realmente, como diz a Daniela, a Zélia e a obra dela é uma parte do Brasil e da nossa história, não é?
Então, nossa, foi muito bom, muito obrigada, foi muito emocionante. Eu acho que, não sei se os outros brasileiros que também estão por aí também sentiram a mesma coisa, mas para mim foi muito emocionante ver essas fotos e me lembrar dessas coisas, não é? Eu queria te felicitar particularmente, Antonella, porque eu acho que, apesar de, né, além de ser um trabalho muito profissional que você faz, dá para ver muito que você faz isso com muito carinho, não é? E isso é muito bonito, é sempre muito agradável a gente ver que uma pessoa que nasceu em outro lugar, tem esse carinho tão grande pela cultura brasileira, não é? Nós que nos dedicamos aqui a fazer a difusão da cultura brasileira, sempre é uma emoção ver que alguém de outra parte tem esse carinho pela nossa cultura. Então, muito obrigada realmente por todo o seu trabalho. Eu gostaria também de agradecer outra vez a presença do senhor João Jorge e da senhora Paloma. Muito obrigado pela generosidade, pelo tempo de estar conosco. Que bom, né, que vocês vieram e viram como a mãe de vocês é querida ainda por todos os lados e sempre será, não é? Eu acho que isso também é muito bonito, não é? Ver o carinho também que as pessoas têm pela memória, né, da mãe e do pai de vocês. Eu queria contar que a semana passada a gente fez uma sessão aqui com uma amiga que se chama Lourdes Hernandes, que morou no Brasil há muito tempo, e ela cozinhou uma moqueca de siri mole, não é, com a receita do livro de Dona Flor e seus dois maridos. Foi uma sessão também muito bonita, muito emocionante. Então, Zélia Gattai e Jorge Amado estão conosco sempre presentes, né, sempre nas nossas melhores lembranças. Na nossa biblioteca do Centro Cultural, que é uma biblioteca pública que tem cerca de 10.000 volumes, nós também temos vários livros deles, então eu convido o público mexicano que possa depois dar uma voltinha por lá, que a gente também empresta com o maior carinho, né, os livros. Então, nossa, eu acho que vamos todos continuar o nosso sábado com o coração cheio de amor, de lembrar, de conhecer e de lembrar dessa história de amor que é tão, tão grande, tão bonita. Gostaria de agradecer mais uma vez muito a todo mundo. Muito obrigada a Daniela também, que convidou a doutora Antonella. Muito obrigada. Eu acho que assim nós vamos conseguindo de maneira muito brilhante realizar a nossa tarefa maior, que é difundir a cultura brasileira aqui no México. E agora a gente está conseguindo, com a pandemia, a gente conseguiu, esse é o ponto positivo, a gente consegue difundir também para outras latitudes, não é? Muito obrigada pelos convidados que vêm de outras partes também. Nós estamos sempre aqui, estamos sempre abertos. Essa conferência vai ficar no nosso canal do YouTube, que também tem outras conferências por lá de outros convidados, e só tenho a agradecer muitíssimo e desejar que vocês tenham uma linda tarde de sábado todos.